Olá pessoal, aqui quem fala é o Alisson Azevedo. Depois de algum tempo sem gravar vídeos, vou fazer esse videozinho aqui, vou até deixar off aqui para não encher o saco a notificação do Mac. Eu vou gravar esse videozinho aqui explicando como é que eu faço para instalar o meu ambiente de desenvolvimento no meu Mac. Tá? No caso, acredito que esse vídeo vai ser útil para usuários que estão começando agora, que compraram um Mac recentemente e estão querendo desenvolver em Python, ou Python em Django. Também será útil para pessoas que não são desenvolvedores back-ends, por assim dizer, mas desenvolvedores front-end. Tá? Geralmente quem é desenvolvedor back-end tem mais facilidade em instalar banco de dados, instalar servidor, etc. O pessoal de front-end, geralmente, eles não têm tanta facilidade ou não estão tão familiarizados com esses passos. Então eu estou gravando esse videozinho, tá? Vou mostrar aqui a instalação do Homebrew. Então no Mac você basicamente tem dois grandes repositórios de pacotes. Você tem o Homebrew e você tem também o MacPorts. Tá? O MacPorts ele tem a vantagem de ter muito mais pacotes, ele é um projeto bem mais antigo. Ele tem, sei lá, uns 12 mil pacotes por aí. Vou até dar uma olhada aqui. Ele é um projeto mais antigo, mas também, para quem está iniciando, ele é mais complexo de você usar. 20 mil ports, quase 21 mil. Ele é mais complexo de usar, ele também compila muita coisa porque ele não aproveita as bibliotecas que você já tem no seu Mac instalada e ele tenta compilar mais coisas, etc. O Homebrew ele é bem mais simples de você instalar, de você utilizar e para fins de desenvolvimento ele já serve como uma luva. Então você tem outras opções, você podia utilizar a virtualização, podia utilizar o Vagrant, com algum provisionador, né, alguma ferramenta como Chef, Puppet ou Ansible, que vão levantar, né, o Vagrant ele levanta a tua máquina virtual e esse provisionamento ele configura a máquina para ficar do jeito que você deseja. Eu tenho um projeto desse no meu repositório, é o Ansible Examples. Eu tenho aqui um Dev Machine e aqui eu tenho uma porrada de coisas que eu instalo. O Docker, Elasticsearch, Memcached. Ou seja, ele sobe uma máquina virtual com Ubuntu 14.04, 64 bits, e ele configura toda essa lista aí de serviços. Geralmente eu utilizo o Homebrew porque assim, o Vagrant é interessante, virtualização é bacana e tal, mas a velocidade nunca vai ser igual à velocidade nativa que você vai ter no seu sistema operacional, porque, enfim, tem a questão da virtualização em si, nunca vai ser a mesma velocidade, o consumo de memória vai ser bem maior, né, que você vai virtualizar um sistema, e também a questão da montagem do seu diretório que você quer trabalhar, essa montagem do diretório da máquina virtual, do seu diretório de trabalho, que geralmente aqui é o meu diretório Projects, né, onde eu tenho todos os repositórios. Esse diretório montado dentro do VirtualBox. Se você não utiliza NFS, a performance é muito ruim. Se você utiliza NFS, a performance é boa, mas nunca vai ser a performance nativa que você vai ter no seu próprio sistema operacional. Então eu prefiro usar, apesar de achar muito interessante o Vagrant e o Ansible, eu ainda prefiro utilizar o Homebrew, utilizar de forma nativa mesmo. Então, para você instalar o Homebrew, você tem um site, né, o brew.sh. Eu recomendo que vocês vão no wiki,
dê uma olhada lá no wiki. Então, o que é que você vai precisar ter instalado no seu Mac antes de instalar o Homebrew? A primeira coisa que você precisa ter é o Xcode, tá? O Xcode eu tenho ele aqui, tá? A última versão, você instala ele pelo App Store. Você vai lá no App Store, procura lá por Xcode, instala tranquila, a instalação é de graça. A instalação acho que tem uns 2 GB por aí, 1.9 GB, fica variando entre 2 GB, 2.4 GB, algo desse tipo. Pronto, instalou o Xcode, você vai rodar esse comandozinho aqui no terminal, que ele vai instalar o comando lá em Tools. Tá? Se eu rodar aqui, provavelmente ele vai dar erro, porque aí vai mostrar essa tela, você clica em instalar, ele vai instalar. Se eu colocar aqui, ele vai dar erro. Eu acho que ele não vai instalar porque eu já tenho instalado. Então isso é o que você precisa ter instalado antes, né, de você você instalar o Homebrew. Acho que aqui ele vai dar. Ele vai dar aqui, enfim. Eu já tenho ele instalado. Outra coisa que eu recomendo é vocês instalarem o JDK, né, o Java Development Toolkit do próprio site da Sun. Você tem duas opções, ou você baixa o JRE, que é só para você rodar a máquina virtual do Java, ou o JDK. Eu recomendo que você baixe logo o JDK, porque caso você precise compilar alguma coisa e, enfim, em Java, você já tem o JDK completo. Enfim, ele é muito melhor do que o que vem, do que a Apple disponibiliza, ele é mais atualizado, ele já é 64 bits, então não tem muita, como eu diria, motivos para você utilizar o Java que vem no Mac, tá? Que é o Java 6, olha. Isso aqui já é o 8. Okay, então, com isso instalado, você instalando o Xcode e rodando aquele comando, esse comandozinho aqui, ele vai instalar o Command Line Tools. Aí você já pode fazer a instalação do Homebrew. Então, você tem aqui as versões dos aplicativos que vêm no próprio Mac. Eu estou utilizando o 10.9, né, que é o Mavericks. Então eu tenho aqui o Python versão 2.7.5, que é o que vem. Se eu colocar aqui Python, você vai ver que ele executa do... Opa, tá difícil, né? Você vai ver que ele executa do user bin, tá? Isso aqui é o Python do sistema operacional mesmo do Mac. O Ruby é a mesma coisa, ele utiliza o 2.0 e aqui também ele está utilizando o Ruby do sistema do Mac. Então a instalação é só seguir, copiar esse comando aqui. Ele vai instalar, ele vai criar um diretório /user/local. Então o Mac ele não utiliza esse diretório, então o Homebrew vai criar e vai instalar todos os pacotes lá. Então, ele vai pedir a senha de sudo. Então você informa a senha do seu sudo, ele vai criar o diretório, vai clonar lá o repositório, né? Espero que tá velocidade boa. Vai fazer o clone desse repositório e no final a gente vai rodar o Brew Doctor para saber se tá tudo ok com a instalação do Homebrew e aí a gente já pode começar a instalar os pacotes. Então você tem o wiki aqui do Homebrew, tem algumas dicas legais aqui, tem muita coisa interessante. Você tem um FAQ, tem a parte de dicas e por aí vai. Vamos ver aqui. Já está bem perto de terminar. Eu não precisei nem dar pausa no vídeo. Ok, terminou. Ele já dá alguns comandos para você ver se está tudo ok. Então, Brew Doctor é o comando que você executa antes de instalar alguma coisa. Então ele diz aqui que o seu sistema está pronto para começar a instalar os pacotes. Então a seleção de pacotes que eu utilizo para desenvolver no meu Mac. Bom, a primeira coisa que eu instalo
instalar o Python e instalar o Ruby do Homebrew. Por que isso? Né? Se você, mas eu já tenho o Python instalado já vem no Mac, instalação do Python e do Ruby. É por um motivo simples, eu não gosto de misturar, por exemplo, o Python que eu tenho para desenvolvimento. Primeiro, vai ser a última versão, vai ser a 2.7.8 desse vídeo aqui. Vai ser uma versão mais atualizada aqui do que a versão que vem no Ruby, ou a versão que vem no Mac. Tanto o interpretador do Python quanto do Ruby. E também você consegue isolar, né? Então, tipo, eu não mexo em pacote, em gen, em nada dos interpretadores do sistema operacional do Mac. Então, eu deixo isso isolado. Se eu não gostar, então, eu não gostei do Homebrew, quero remover, você basicamente remove o barra USR local e tranquilo. Então, você tem um sistema limpo. Então, a primeira coisa que eu faço é instalar o wget, que é um comando que eu utilizo bastante. Eu vou instalar o Python, vou instalar o Python 3, porque o Python ele instala o pacote do 2.7, 2.7.x. Eu quero o interpretador do Python 3 também. E eu quero também o interpretador do próprio Ruby, tá? Que vai ser o 2.1. Então eu tenho o 2.0 no sistema operacional, eu vou ter o 2.1 aqui. Então, aqui já tem algumas dependências que eu já tinha baixado antes. Então, ele vai lá, baixa os pacotes, ele compila o que precisa ser compilado e vai instalando. Eu vou dar uma pausazinha aqui no vídeo porque eu não vou ficar esperando esse tempo inteiro, tá? Então, voltando, terminou a instalação. Então, eu tenho a instalação do Ruby, do wget e do Python e do Python 3. Tá? O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso informar o meu sistema, né, ao meu shell, que ele precisa procurar esses binários, primeiramente no diretório que está instalado o Homebrew, que é o /usr local, e depois ele procurar no path lá do sistema. Por que isso? Porque se eu quero executar, quando eu executar o comando Python, eu quero que ele pegue o Python que está instalado no Homebrew e não o Python que está instalado no sistema operacional do Mac. Para isso, eu criei um pequeno pequeno ponto profile aqui, que eu compartilhei. Se você for olhar aqui em gist.github/Alisson, então eu tenho dois snippets aqui. Tem esse aqui do .profile. E basicamente o que é que você vai fazer? Você vai criar um diretório, um arquivo, tá? Você vai vir aqui no seu diretório do seu usuário e vai criar um arquivo .profile. Tá? Criou esse arquivo, aqui eu já tenho ele com conteúdo. Tá? Então aqui eu tenho um alias para o ls, que quando eu dou ls eu quero que ele mostre com as coresinhas, tá? O que é diretório, o que não é diretório e tal. Então eu criei um alias aqui, isso aqui é o prompt para ele... Enfim, esse prompt você tem várias maneiras de configurar ele. Configura aqui de uma maneira bem simples. E aqui é onde está, você tem um path, tá? Que é uma variável. Então o que é que eu faço? Eu coloco aqui o usr local bin, tá? Que é onde ficam os binários do Homebrew, o usr local isbin, que também você tem binários também lá. E por fim eu carrego o path original do sistema. Então o que é que ele vai fazer? Quando ele procurar, por exemplo, pelo executável Python, por exemplo, ele vai procurar primeiro nesse diretório, depois nesse diretório e só no final é que ele vai procurar nos diretórios do sistema operacional do Mac. Então, se eu tiver o Python instalado do Homebrew, ele vai achar primeiro. Tá? Aqui são configurações do virtualenv wrapper, que eu vou configurar depois. Por enquanto eu estou deixando isso aqui comentado. E aqui eu configuro o locales. Acho que eu já tive algum problema
no Mac com isso, então eu sempre faço esse export aqui. Então o que é que você vai fazer? Você vai dar um source. Tá? E agora, quando eu faço Python-V, você tem a versão 2.7.8 e você vê que está utilizando o Python do Homebrew e não o Python do sistema operacional. Mesma coisa com o executável do Ruby 2.1. E aqui está confirmado que você está utilizando ele do Homebrew. Eu também tenho um wget também, né, que está funcionando, tranquilo. E tem também um Python 3, né, que é o 3.4.1 atualmente. Então, beleza. Logo após eu instalar esses interpretadores, tem algumas coisinhas que eu gosto já de instalar no meu Python. Eu por enquanto, ainda estou utilizando o Python 2.7 como o padrão. Eu ainda não desenvolvo os meus projetos no 3 ainda. Então, uma biblioteca que praticamente todo projeto, seja ele em Django ou em outro framework em Python, que você vai precisar utilizar, é a biblioteca chamada Pillow. Tá aqui, Pillow Python. Essa biblioteca é para manipular a imagem. Tá? Então você tem essa bibliotecazinha aqui, que ele faz manipulação de imagens. Então praticamente todo projeto que você for utilizar, vai ser muito difícil você não utilizar essa biblioteca. Praticamente todo projeto utiliza essa biblioteca. Projeto Django, se você tiver um piloto de imagem, se não tiver essa biblioteca, ele não vai funcionar. Tá? Então, qual o problema dessa biblioteca? Que ela depende de bibliotecas de várias dependências. Então, se você der uma olhada aqui, por exemplo, no Linux, você precisa instalar libtiff, libjpeg, zlib, etc. Tá? Então, o que é que eu faço aqui no Homebrew? Eu adiciono um repositório extra, tá? Com esse comando aqui, brewtap. Então, eu tenho um repositório chamado Homebrew Python. Vou até... Acho que pelo Google eu encontro ele. Pronto, é esse repositório aqui. Tá? Ele não faz parte do repositório oficial do Homebrew, mas você consegue pegar aqui, tá? Você fazendo esse comando aqui, brewtap, tá? Você consegue adicionar o conteúdo desse diretório às fórmulas disponíveis do Homebrew. Então o que é que eu faço? Brewtap, e logo após eu tenho aqui uma receitazinha aqui, uma fórmula do Pillow. Então fica fácil, né? Brew install Pillow. E você vê que ele baixa todas as dependências, FreeType, libpng, JPEG, libtiff, WebP. Então ele vai baixar todas as dependências e quando você for instalar o Pillow nos seus projetos, você já tem todas as dependências já prontas. Então você não vai ter problema, porque o que acontece? Se você instala ele sem ter essas dependências, então, assim, se não tiver o libpng, ele não consegue abrir imagens PNG. Se não tiver o JPEG, ele não consegue abrir imagens JPEG. Isso aí gera uma certa confusão. Você instala a biblioteca, você tenta abrir a imagem dá erro. Então isso geralmente causa uma certa confusão. Então, instala por aqui pelo Homebrew, tranquilo, já instalou todas as dependências e já foi. Então, o Homebrew o Python do Homebrew, né? O Homebrew, quando você instala o Python pelo Homebrew, você já tem um pip já pronto para instalar os pacotes. Tá? Então, a vantagem é você não precisa usar sudo quando você vai usar o pip, porque ele vai instalar esse pacote no Homebrew. E é muito mais assim, você não vai misturar os pacotes que você utiliza em desenvolvimento com pacotes do sistema operacional. Então, tem algumas coisas que eu já instalo por padrão. Por exemplo, o Fabric, que eu
utilizo em quase todos os projetos. Eu já deixo instalado o Fabric. Deixa eu ver mais o que é que eu instalo por padrão. O Fabric e o Virtual Env Wrapper, tá? Que é uma biblioteca facilitadora para você trabalhar com Virtual Env. Tá? O que é o Virtual Env? O Virtual Env permite que você tenha ambientes isolados de pacotes por projeto. Então, se você trabalha com vários projetos, por exemplo, em Django, você vai ter um projeto que trabalha com Django 1.3, você vai ter outro projeto que trabalha com Django 1.4, 1.7 que saiu agora. E você tem que ter uma maneira de organizar esses ambientes. Então, quando eu trabalho no projeto A, eu quero ter um ambiente que tenha Django 1.4 e várias dependências. Quando eu mudo para o projeto B, já são dependências diferentes. É a versão do Django diferente, a versão de outros pacotes são diferentes. Você tem pacotes que em um projeto você não precisa instalar no outro, ou seja, em um projeto tem um pacote, no outro não tem e vice-versa. Então é dessa forma que você trabalha com Virtual Env. E essa biblioteca aqui, Virtual Env Wrapper, ela é um facilitador que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então eu vou instalar aqui com pip install, né? Esqueci o install aqui. O Fabric é para você automatizar algumas tarefas em servidores, tarefas, por exemplo, deploy de projetos. Então eu crio um scriptzinho em Fabric e rodo lá o comando, ele vai e faz o deploy para mim. Acho que não vai demorar aqui, acho que eu não vou dar pausa no vídeo. Deixa eu ver aqui. Ok, instalado. Então ele já instala o Virtual Env como dependência. E agora eu posso ir lá no meu profile, tá, e remover esses dois comentários. Então eu digo onde eu vou guardar esses ambientes virtuais. Então eu vou guardar num diretório chamado .virtualenv. E eu vou eu vou carregar o script do Virtual Env Wrapper. Salvei. Vou dar um source aqui. Então eu tenho alguns comandos aqui disponíveis. Eu tenho o ls virtual env, que não tem nenhum ambiente criado. Eu tenho o mk virtual env, que eu crio um novo ambiente isolado. E eu tenho, eu acho que é remove ou é delete. Eu acho que é rm virtual env, que ele apaga um ambiente isolado. Então, só um pequeno exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui um projeto, né, o Django PagSeguro 2. Tá? Aqui eu tenho um repositório dele. Então eu quero criar um ambiente, tá, para eu trabalhar com o Django PagSeguro 2. Então o que é que eu faço? mk virtual env, eu posso colocar qualquer nome, geralmente eu coloco o nome do projeto. Então ele vai criar o ambiente virtual. Ele já informa aqui, ó, que eu estou utilizando esse ambiente virtual. Quando eu dou aqui um pip freeze, tá, não tem nenhum pacote instalado, só tem esse pacote aqui. E eu posso fazer isso. Tá? Então, ele vai instalar as dependências do projeto. Vou abrir o tab aqui. Então, está instalando aqui pacotes e por aí vai. Instalar o Django maior ou igual a 1.3. Então, se eu fizer o ls virtual env, eu vou ter aqui o Django PagSeguro 2. Então, se eu rodar aqui o pip freeze, tá, ele vai pegar o que está instalado no Python. Tá?
Então você vê que quando ele terminar de instalar aqui os pacotes, você vai ver que o ambiente é totalmente diferente. Então eu tenho uma série de pacotes instalados nesse ambiente aqui, ó. Então nesse ambiente aqui eu tenho o Python DTU, o requests e tal, e nesse ambiente aqui eu tenho um outro set de pacotes. Então você cria ambientes isolados dessa forma. Então aqui, se eu quiser carregar esse ambiente isolado, eu faço o work-on e o nome do ambiente. E ele inclusive já tem até o autocomplete. Então eu faço isso, então já estou utilizando aqui o Django PagSeguro 2. Tá? Deixa eu ver outro projeto aqui. Por exemplo, deixa-me ver. Qualquer outro projeto que eu tenho aqui, por exemplo, o Micro Broadcast, aqui, que é um sistemazinho que eu estou fazendo. Então, atualmente eu estou no ambiente virtual do Django PagSeguro 2, vou criar outro ambiente isolado. Tá? Então eu crio com o nome, geralmente eu uso o mesmo nome. Tá? Então, Micro Broadcast. Tá? Então já estou em outro ambiente aqui. Então, aqui eu tenho um ambiente do Django PagSeguro 2, tem esses pacotes. O meu ambiente do Micro Broadcast não tem nenhum pacote, então eu posso... Geralmente a gente trabalha dessa forma, a gente cria um arquivo chamado requirements.txt e dentro desse arquivo a gente seta as dependências do projeto. Tá, ele está aqui. Então por enquanto o Django menor do que 1.8, então ele sempre vai pegar a versão 1.7 mais atual. Você tem o Pillow, o Green Unicorn, Coverage, PsychoPG e por aí vai. Então eu posso facilmente instalar esses pacotes e ter ambientes totalmente isolados. Então, você utilizar o VirtualEnv com esse VirtualEnv Wrapper é essencial quando você trabalha com projetos, com desenvolvimento em Python e Django também, né? Python poderia ser também, poderia ser outro framework. Aqui ele deu problema, porque ele foi instalar o PsychoPG e eu ainda não tenho o PostgreSQL instalado. Isso me lembra que uma outra necessidade que a gente tem é de instalar bancos de dados. Né? Então você tem projetos que você utiliza MySQL, você tem projetos que você utiliza PostgreSQL. Geralmente são os dois bancos que a gente utiliza em projetos de desenvolvimento. Então, você também pode instalar pelo Homebrew. Tá? Basicamente, você vai instalar o pacote MySQL, PostgreSQL, e sempre que você instala o PostgreSQL, eu recomendo que você instale também o PostGIS, que é a extensão para o PostgreSQL para você trabalhar com georreferenciamento. E aí você pode trabalhar com a extensão do GeoDjango. Né? Então não tem muito segredo. Brew install, ele vai baixar os pacotes. Aqui ele já tem pacote, já tá feito o download. Tá instalando aqui, instalando a base de dados do MySQL. Então eu vou mostrar como é que você inicia esses servidores, tá? E como você consegue se conectar com eles. Então está instalando aqui, o MySQL já foi instalado e o PostgreSQL está sendo instalado agora. Lembrando que outro banco que é utilizado, que é o SQLite, ele já é nativo do próprio Python desde a versão 2.5, então você não precisa instalar praticamente nenhuma biblioteca para trabalhar com ele. E geralmente a gente só utiliza o SQLite quando é assim, um projeto bem simples e você não quer ter um banco de dados de verdade mesmo, assim, um banco de dados multiusuário, etc. Mas eu recomendo fortemente que seu projeto vai utilizar MySQL
utilize MySQL desde o desenvolvimento. Se for utilizar PostgreSQL, utilize o PostgreSQL desde o desenvolvimento. Porque às vezes você trabalha com SQLite em desenvolvimento, e quando você vai utilizar, sei lá, o PostgreSQL ou MySQL, às vezes dá alguns problemas, né? Eu já tive alguns problemas nesse sentido e não recomendo de forma alguma você trabalhar com SQLite, a não ser que seja um projeto extremamente simples. Mas o ideal mesmo é trabalhar com o banco que você vai utilizar em produção. Ele está terminando de instalar aqui o PostX. Acho que eu não vou dar pausa, acho que já está bem próximo, está fazendo make. Então, o básico que você tem que ter interpretadores do Python. Python e Ruby, eu gosto de ter o Ruby também, porque, enfim, tem alguns projetos que dependem, como o próprio CES, o Compass, que provavelmente os desenvolvedores front-end vão precisar, então é bom ter um interpretador atualizado. Interpretador do Python também, o Python e Python 3, tudo isolado do sistema operacional, para você não ter problemas futuros. E basicamente você precisa do MySQL, né, o banco aí que é muito utilizado, e do PostgreSQL. Vai ser muito difícil você pegar um projeto que não utilize nem MySQL nem PostgreSQL. Talvez Oracle, alguma coisa assim, mas geralmente é difícil. Ok, instalou. Então tenho instalado agora o MySQL e tenho instalado o PostgreSQL. Um comando aqui do Homebrew muito interessante, que dá várias informações, é esse comando aqui, brewinfo e o nome do pacote. Então, por exemplo, brewinfo MySQL, ele informa aqui, por exemplo, o arquivo da fórmula. Se você quiser abrir no GitHub e ver como foi feita essa fórmula, você tem aqui as dependências, você vê que as dependências foram sanadas, tá? Você tem aqui opções, se você quiser alterar alguma opção, e você tem algumas informações importantes aqui no final, tá? Então você tem duas opções para carregar o MySQL. Você pode rodar esse comando aqui, tá? Que ele vai carregar o MySQL no login, tá? Você pode carregar também por esse comando e você tem esse scriptzinho aqui MySQL Server Start. Eu recomendo, eu não gosto de na minha máquina deixar tipo servidor subindo no login ou automático. Eu gosto sempre de subir manual, que eu só vou utilizar ele naquele momento. Tá? Isso aqui é uma máquina de desenvolvimento, não é uma máquina, não é um servidor de produção. Então, como é que eu inicio aqui o MySQL? MySQL.serverStart. Iniciou, como ele mesmo diz aqui, para você conectar, basta você informar o usuário root, não tem senha, você já tem aqui o MySQL funcionando. Então, o MySQL é isso, para você deixar ele funcionando, para você dar o stop, MySQL.serverStop. Então, ele desligou. Vamos ver agora a informação para o PostgreSQL. Tá? Então, a mesma coisa, formulazinha, dependências. Tá? Então, geralmente aqui no final, ele sempre, quando é um servidor, né, um Nginx, MySQL, alguma coisa, ele sempre informa. Então, mesma coisa, para você carregar agora e para você carregar manualmente. Então, eu sempre gosto de carregar manualmente. Então, eu abro a aba, copio e colo, então o PostgreSQL já está funcionando. Então, eu posso fazer algo desse tipo aqui. Então, ele vai conectar. Eu posso rodar aqui o comando create db, create user, e ele vai criar os bancos de dados para mim. Então, para você dar o stop, aqui é só você dar Ctrl C que ele vai desligar o servidor. Tá? Então, você tem aqui o PostgreSQL e também o MySQL. Então, você já tem um ambiente praticamente pronto
para começar a desenvolver. Então, por último, a cereja do bolo, que eu gosto de ter instalado, já rodando na porta 80, é instalar um Nginx. Tá? O Mac, o OS X, ele vem com Apache pré-instalado, mas como eu não utilizo Apache em nenhum servidor de produção, eu sempre utilizo o Nginx. O que é que eu faço? Eu instalo ele na minha maquinazinha, tá? Configuro ele para rodar na porta 80 e faço já um proxy para a porta 8000. Por quê? Eu rodo meu projeto Django na porta 8000 e eu não preciso utilizar o prefixo 2.8000 quando eu vou acessar os projetos de forma local. Então, como é que isso funciona? Tá, instalei o Nginx, eu venho aqui no usr local, etc. Nginx, eu tenho um arquivozinho de configuração, que eu vou abrir aqui. Aqui você pode ativar o gzip, você pode ativar o no push. E você tem a configuração aqui do servidor. Por padrão ele roda no 8080. Eu vou apagar isso tudo aqui, tá? E vou usar uma configuração da própria documentação do Green Unicorn. Então, eu vou visitar aqui o site do Green Unicorn. Eu venho aqui em Deployment. E aqui eu já tenho a configuração de servidor bem simples para você utilizar aqui no Nginx. Então eu deixo ele rodando na 80. Tá? O server name eu deixo aqui, ele pode ser qualquer um. Tá? Esse access log eu apago. Eu coloco aqui uma configuração cliente max body size. Eu boto o valor aqui alto. Então isso aqui é o limite, por exemplo, de um envio que um usuário pode enviar. Então, se você tem um sistema que ele permite envio de, sei lá, de arquivos de até 50 MB. Então você coloca aqui 50 MB, sei lá, 200 MB, por aí vai. Eu coloco aqui 100 MB, acho que já é o bastante. E aqui quando ele acessar, ele vai fazer um proxy, tá? Para o 127.0.0.1 porta 8000, que é o padrão que a gente utiliza no Django. Tá? Quando você roda lá um run server, ou quando você roda o G-Unicorn, ele carrega automático na 8000. Então salvei. Tá? Para você iniciar um Nginx, eu vou até olhar aqui, bioinfo, Nginx. Tá? Então para você iniciar Nginx só. Então, como ele tá, eu coloquei ele para rodar na porta 80 em vez de 8080, então eu tenho que iniciar ele com sudo. Tá? Porque se eu não iniciar ele com sudo, ele não vai conseguir carregar na porta 80. Então, sudo nginx. Deu aqui que já tem. Ué. Acho que ele já tinha outro nginx aqui carregado. Deixa eu apagar ele aqui. Como eu tinha um Homebrew instalado aqui e removi ele, eu acho que ficou esse projeto rodando. Então, sudo nginx. Tenho ele aqui rodando. E eu poderia fazer algo desse tipo aqui. Ele vai dar o bad gateway, porque eu não tenho nada rodando na porta 8000. Ou poderia fazer localhost simplesmente. Se eu rodar alguma coisa, eu venho aqui, por exemplo, no projetos, microbroadcast. Vou rodar aqui o microbroadcast. Eu não instalei nas dependências. Vou instalar as dependências aqui do microbroadcast. Eu já estou aqui no ambiente isolado dele. E vou rodar ele na porta 8000.
Outra vantagem de você ter um Nginx instalado é que você pode testar módulos do Nginx, você pode testar comportamentos que você teria no servidor. Tá? Às vezes, em projetos eu utilizo, você tem um módulo de upload de arquivos, você faz o upload para o Nginx ele passa para a sua aplicação, então são certos módulos que você tem no Nginx que vale a pena você testar mesmo em ambiente de desenvolvimento. Então ele está instalando aqui os pacotes. Ok, instalou tudo. Aqui agora ele consegue compilar o PsychoPG, porque eu tenho o PostgreSQL instalado, então ele compila normal. Ok, então carreguei 127.001.8000 e aí o meu amigo aqui Nginx ele já faz a ponte, então eu não preciso ficar fazendo isso, né? Localhost 2.8000, faço simplesmente localhost, tá? Outra coisa que eu posso fazer que é interessante é, se eu preciso, por exemplo, eu preciso eu preciso simular que o endereço local que eu tenho aqui, né, é um endereço, por exemplo, o meu localhost ele é o alissonazevedo.com, por exemplo. Então eu altero aqui no etc hosts, tá? Que sempre quando o Mac ele vai fazer o SX no caso, ele vai fazer uma requisição DNS, o que é que ele faz? Ele procura primeiro aqui nesse arquivo e depois ele vai procurar o servidor DNS. Então, se você coloca aqui algo desse tipo, tá? Se você der um ping para www.alissonazevedo.com, ele vai dar para o localhost. Tá? E se eu fizer isso aqui, ele também vai carregar. Então, às vezes, você precisa simular o comportamento da sua máquina como se ela fosse um domínio lá registrado. Por exemplo, quando você trabalha com a autenticação em redes sociais, por exemplo. Você quer criar uma função de login. Eu quero um login com o Facebook, por exemplo. Login com o Twitter, login com o Google. Então isso aí é um comportamento que você vai, uma hora ou outra, você vai precisar simular na sua máquina. Tá? Então aqui eu posso acessar, por exemplo, a barra de mim. E por aí vai. Tá? Tudo isso usando o Nginx. Então eu deixo o Nginx rodando. Tá? Se eu der um pause nesse projeto, se eu subir outro projeto na porta 8000, ele sempre vai fazer esse proxy reverso para mim. Tá? Então eu acho que é isso. Isso aqui é o básico para você começar a trabalhar com desenvolvimento Python no Mac. Tá? Então instale o Homebrew, instale os pacotes, as dependências, instale interpretadores, instale banco de dados e um Nginx no final para você ter um servidor de verdade, servidor HTTP de verdade rodando, para você poder testar alguns módulos. E eu acho que é isso. Tomara que esse vídeo ajude o pessoal, principalmente o pessoal iniciante, o pessoal que é front-end e que sente alguma dificuldade quando entra nesse mundo de desenvolvimento em Python. E eu fico por aqui. Tá? Então, até a próxima, pessoal, e tchau.